Beleza, pessoal? Vem aí uma super dica para você que está se preparando para os diversos concursos. Fique ligado! Beleza, pessoal? O professor Fausto falando e a gente vem aí com mais uma dica para você em forma de questão, uma questão que aparece muito, principalmente na prova da Fundação Carlos Chagas. Observa aqui, ó. A sociedade questionou as ações do presidente. Aqui eu tenho essa frase, a sociedade questionou as ações do presidente. E a pergunta é, a forma passiva do verbo destacado será? Essa frase está na voz ativa e a Branca pede que você recompõe a frase para a voz passiva e verificando qual é o formato novo aí desse verbo. Pessoal, uma dica interessante, quando nós estudarmos nas aulas teóricas, nós iremos ver que a voz passiva ela não pode ser marcada por uma forma do verbo ter, seguida de particípio, ou de uma forma do verbo haver, seguida de particípio. Então, se a questão pede para você a forma passiva do verbo, eu já posso eliminar aqui de cara a letra B, tem questionado. Por que eu elimino a letra B, mais uma vez? Porque se eu tenho uma forma do verbo ter mais particípio ou do verbo haver mais particípio, isso não marcará voz passiva. Então, como é que a gente faz, professor? Beleza. De modo geral, para eu mudar uma frase da voz ativa para a voz passiva, tá? Você vai trabalhar com alguns elementos na voz ativa. Você vai trabalhar com o sujeito, com o verbo e com o objeto direto, que é o complemento verbal não regido por preposição. Então, o que é que eu tenho que saber? Eu tenho que saber, pessoal, que o meu objeto direto da voz ativa, ao passar para a passiva, passa a ser sujeito. Beleza? Então, o objeto direto da voz ativa sempre passa a ser sujeito. Já o sujeito da voz ativa, ao passarmos para a voz passiva, ele passa, pessoal, a ser um complemento exclusivo da voz passiva. Aqui, o sujeito é agente. E ele passa para a voz passiva sendo um complemento chamado de agente da passiva, que de modo geral começa pela forma por, ou então pelas contrações pelo, pela e até mesmo por. E o grande lance, geralmente, quando eu mudo da voz ativa para passiva, é que o meu verbo vai ter que se dividir em ser mais particípio. Isso aqui é na maioria das vezes, tá, pessoal? Ser mais particípio. Porque, de modo geral, ser mais particípio é a marcação, é o que indica a voz passiva. Beleza? Só que aqui tem um detalhe. O verbo ser, pessoal, ele vai ser flexionado no mesmo tempo e também vai ser flexionado no mesmo modo do verbo aqui da voz ativa. O que é que isso quer dizer? Se esse verbo aqui está no presente do indicativo, o verbo ser vai ser flexionado no presente do indicativo. Se aqui está no futuro do subjuntivo, o verbo ser vem no futuro do subjuntivo. Importante destacar. Quando eu mudo da voz ativa para passiva ou vice-versa, você vai mudar a disposição sintática. Por exemplo, o que é objeto direto passa a ser sujeito. Só que você não pode mudar o quê? O sentido, o tempo e o modo verbal. Beleza? Então, com base nesse esquema, vamos fazer aqui a nossa questão. Apagar aqui para ficar bem legal, tá? Não esqueçam por que você está assistindo esse vídeo, tá, pessoal? Está chegando aí o momento da sua aprovação, o momento de você gastar então o seu salário sem se preocupar, porque no mês seguinte estará lá, beleza? Então vamos aqui fazer a análise sintática dessa frase. A sociedade questionou as ações do governo. Pessoal, quem foi que questionou as ações do governo? Sociedade, sujeito. Beleza. A sociedade questionou o quê? Depois de eu ter achado o sujeito, se o meu verbo chama a pergunta o que após ele, é sinal de que esse meu verbo quer um complemento direto, quer um objeto direto. Esse meu verbo é chamado de verbo transitivo direto. Então, constate aqui, pessoal, que eu tenho os elementos básicos para eu mudar da voz ativa para passiva. Primeira coisa, objeto direto da voz ativa passa a ser sujeito. Então aqui, pessoal, na voz passiva, meu novo sujeito vai ser quem? As ações do presidente. Tá? Só que aí tem um detalhe. Quando eu mudo, eu tenho que também atentar para as questões de concordância.
E a concordância verbal, de modo geral, se dá com o núcleo do sujeito. Presidente não pode ser núcleo do sujeito. Geralmente, se vem depois de contração ou preposição, não é núcleo do sujeito. O núcleo aqui do sujeito é ações. Perceba que esse núcleo está no plural. Então, se o meu núcleo do sujeito está no plural, o meu verbo vem no plural. Então, aqui, olha, eu já elimino letra A e também elimino a letra C, porque o verbo está no singular. Bom, aí ficou, são questionadas e foram questionadas. Só que eu tenho que atentar que o meu verbo ser aqui na voz passiva tem que assumir o tempo e o modo do verbo aqui na voz ativa. Quando eu falo questionou, isso é um fato pretérito e consumado, ou seja, esse verbo está no pretérito perfeito do indicativo. Então, meu verbo ser vem do pretérito perfeito. Então, eu vou falar, as ações do governo foram questionadas. Beleza? Então, já sei que aqui a correta é a letra E, tá, pessoal? As ações do governo foram questionadas. A sociedade sujeito passa a ser o quê? Agente da passiva. As ações do governo, as ações do presidente, desculpe-me, foram questionadas pela sociedade. Bem bacana, né? Tranquilo? Entenderam? Se você não entendeu, então cuida de entender, tá, pessoal? Porque isso aqui é extremamente importante aí para o tua. Lembrando, agora é Clube do Concurso. Beleza? Até a próxima dica aqui para você. Tchau, tchau! E aí, pessoal, gostou? Se gostou, compartilhe esse vídeo, dê seu like. E agora é Clube do Concurso.